Bom, então vamos lá. Esse mês de maio todo nós vamos falar muito relacionado à mulher, porque é o mês das mães e só uma mulher pode ser mãe. Muitas pessoas podem tentar ser mulher, mas ser mãe, só uma mulher consegue ser mãe, não é verdade? E mais especificamente, o tema de hoje é a glória do homem. E me deu muito temor falar sobre isso, né? Porque é difícil hoje a gente falar sobre a mulher ser a glória do homem, porque a gente tem vivido tempos de muitas opiniões críticas, argumentações, de muitas ideias. Eu sei que muita coisa ao longo da história fez com que essas ideias surgissem e que elas alimentassem a vida das pessoas, fruto de acontecimentos, né, que aconteceram na humanidade ao longo da história, e essas ideias surgiram, elas são, às vezes, um meio de defesa, de proteção, mas a palavra de Deus, ela não fala de ideias, ela fala de verdades. Na palavra de Deus há uma verdade, picada em vários pedacinhos, né? A gente vê muitas histórias, muitos exemplos, muitos modelos, muitas vidas, muitas pessoas, e cada uma dessas historinhas aqui revela um pedacinho dessa verdade, que depois ela se junta toda e vira uma verdade só. A palavra de Deus, então, é a verdade. E ela fala que a mulher é a glória do homem. Então, não há ideia nenhuma criada por nós que pode contestar isso ou desmentir isso. Pode ser que talvez por causa de fatos históricos e acontecimentos tenha se criado uma barreira para acreditar que a mulher seja a glória do homem, né? Mas eu queria falar aqui hoje que essa palavra possa entrar no nosso coração e que a gente possa pegar essa semente também e semear na vida de outras pessoas. Amém? E eu queria começar lendo Provérbios, capítulo 12, no versículo 4, se você quiser abrir sua Bíblia ou quiser ler no seu celular. Lá em Provérbios, capítulo 12, no verso 4, fala sobre uma característica da mulher virtuosa. Lá fala assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que tem atitudes vergonhosas é como podridão dos seus ossos. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, que é a revelação de quem o Senhor é e da vontade que o Senhor tenha para a nossa vida. Que em nome de Jesus, ó Deus, seja a sua palavra sendo semeada aqui nessa noite, ó Pai. Amém. Amém. É isso aí, aqui fala da mulher virtuosa e da mulher que tem atitudes vergonhosas, né? É chocante, né? A mulher de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos do homem. Então, pensa um corpo que tem os ossos podres. Deve ser um corpo que sofre demais, tem muita dor, deve ter muita dificuldade. Jonathan é médico, deve ser muito ruim ter os ossos podres, não é verdade? Não funciona o corpo, dói muito, muita dor, está vendo como que é? Mas aqui fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, e eu fiquei pensando em algumas características acerca da coroa. Quem tem uma coroa, com certeza vai cuidar muito bem dela, não é verdade? A coroa é uma joia, tem muito valor. Você não vai deixar ela às traças, se corroer, enferrujar, ou manchar, se sujar. A gente quer cuidar bem da nossa coroa, manter ela, fazer com que ela dure muito tempo, não é verdade? A gente quer mostrar ela para todo mundo, né? Quer que ela esteja bonita, bem cuidada. E aqui no Provérbios, ele faz essa comparação da mulher com uma coroa. E eu queria falar de 3 características sobre a coroa. A primeira é a identidade. Se eu vejo um homem com uma coroa na cabeça, eu vou pensar que ele é o motorista do ônibus? Não. Não está de coroa o motorista do ônibus. Ele é o advogado que está na audiência lá no fórum? Também não é. Apesar de que eu acho que o advogado ia gostar de ter uma coroa. Eu sou advogada, gente. Mas
Mas não, né? O moço que trabalha no caminhão do lixo, recolhendo a sujeira que a gente faz para ajudar a gente a manter a nossa casa e a cidade limpa, não está de coroa. Então, quem está de coroa é um rei. Então, a coroa, ela traz uma identidade, ela identifica quem aquela pessoa é, não é verdade? E a mulher é a coroa do homem. A mulher é quem mostra para todo mundo o homem que ela tem. Tá certo? E eu não estou falando só de mulher casada. Nós, mulheres, enquanto não somos tomadas para ser esposa de alguém, nós temos um homem do qual nós devemos glorificar, que é Jesus. Nós somos a coroa dele. Então, a gente quer ser essa mulher que tem esse valor, esse brilho, essa preciosidade, não é verdade? Então, a coroa demonstra a identidade desse homem, tá certo? Outra característica da coroa é a autoridade. E talvez a autoridade é uma coisa difícil, porque ao longo do passar dos tempos, dos anos, a gente vê que confundiu-se muito a autoridade com autoritarismo. E se você buscar até no dicionário, você vai ver que a autoridade está associado com mandar, com ser quem governa, aquela pessoa que dá ordem, todo mundo obedece. A autoridade é aquele ou o órgão que diz o que é proibido, o que é permitido. E eu fui buscar na palavra para poder entender, e é lógico que a gente sabe que na Bíblia, quem tem mais autoridade é Jesus. Não é verdade? A palavra de Deus fala que o nome dele está sobre todo nome. E eu fui ver, falei assim, Jesus ele tem autoridade porque ele manda? Porque ele dá ordem? Porque ele estabelece um código, isso é proibido, isso é permitido, e vocês têm que viver assim, e todo mundo vai obedecer morrendo de medo? Não, mas a autoridade de Jesus vem então de quê? Vem de uma postura que Jesus toma. Desde a eternidade, antes mesmo da fundação do mundo, a palavra de Deus fala nos profetas, Júnior, Ezequiel, Isaías, fala, eu não busquei esse versículo, mas fala que ele já tinha se entregado antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, ele já tinha dado a sua vida por todos nós. Então, a autoridade de Jesus tem a ver com a postura que ele toma. Que postura? De responsabilidade. O Rafael aqui falou, não é verdade? Todos nós temos responsabilidade. A mulher foi criada de uma maneira, cabe a ela funções que são só das mulheres, e nós somos responsáveis por essas funções. Mas o homem também foi criado de uma maneira por Deus, e cabe a ele funções que são do homem, e ele é responsável por essas funções. Então, a autoridade está mais ligada com responsabilidade do que com governo. E porque Jesus teve uma postura de ser responsável por aqueles que pecaram, no final ele vai governar. Então, perdeu-se no pecado, na queda, o homem perdeu esse entendimento do que é ter autoridade por aquilo que Deus colocou na mão dele. E ele passou a achar que era o dono, que podia mandar. Aí um quer ter o que o outro tem. Aí você acha que na sua relação as pessoas têm que te agradar e fazer exatamente o que você quer. Perdeu-se isso, né? Mas a coroa é isso, ela mostra que na pessoa que tem a coroa há a autoridade, há responsabilidade. Há alguém que toma uma postura e fala, pode vir aqui comigo, ó. E essa responsabilidade maior cabe ao homem. Não há como uma mulher ser coroa de um homem que não é responsável. Não tem jeito. Ela não vai conseguir ser coroa. Então o homem é responsável por criar na mulher o ambiente, as condições que ela consegue ser essa mulher, essa coroa, uma mulher de valor, uma mulher de brilho. Só com o cuidado de um homem que a mulher pode ser assim, virtuosa. Lá no Jardim do Éden, quando teve a queda, né, que Deus tinha dado o mundo inteiro para eles e deu uma instrução que daquela árvore vocês não comam. O resto está
tudo à disposição de vocês, é de vocês. Deus tinha chamado o homem e falado que você vai dar nome para tudo que eu criei. Deus tinha dado, você vê a autoridade que Deus estava dando ali para o macho naquele momento, no jardim. E aí a mulher foi seduzida, a fêmea foi seduzida, ela pegou do fruto, deu, o macho comeu também, e aí veio a queda, porque eles tiveram conhecimento do que era mal. E naquele momento, Adão, o macho, agiu com responsabilidade. Quando Deus vem no jardim, pergunta: cadê você? Onde você está? Ora, Deus não sabia? Deus não sabia onde ele estava, ou o que tinha acontecido? O que Deus queria? Deus quer ensinar o quê? A ter uma postura. E naquele momento a postura do homem foi: é a mulher que o Senhor me deu. Totalmente irresponsável. Mas graças a Deus, Jesus Cristo já tinha tomado essa conta para ele. Ele falou assim: olha, eles vão errar, mas você pode cobrar de mim. É esse o homem responsável. Que tem uma mulher que com certeza vai dar glória, que vai ser a glória desse homem. Amém? E outra característica é a sabedoria. Sabedoria não é saber muita coisa, não é ter muita inteligência, ler demais, conhecer muitas disciplinas, mas sabedoria é aquilo que você sabe, você aplicar e fazer bem. Eu posso ter uma pessoa que estudou pouco, mas é muito sábia. Não posso? Não é verdade? Então, sabedoria é aquilo que você sabe, você faz bem e você dá testemunho. Então, a mulher é a coroa desse marido. Você vê, esse marido sai, as pessoas em volta, a sociedade, os lugares onde ele vai, pode testemunhar que ele tem na vida dele uma mulher que é coroa. E pode ter certeza também que essa mulher, então, ela é bem cuidada pelo marido. E quando nós não temos um marido, nós somos, quando saímos por aí, somos testemunhas de Jesus. É dele que nós somos coroa, não é verdade? E nós precisamos tomar cuidado, então. O que a gente faz? Está coroando Jesus ou envergonhando ele? O que nós somos? Coloca uma coroa em Jesus ou é podridão para os ossos dele? Então, é muito importante a gente entender isso. E para a mulher conseguir cumprir esse papel de ser a coroa do marido, o marido também tem que saber cumprir o papel dele, aquilo que ele foi chamado. Lá na criação de todas as coisas. Eu queria que a gente abrisse em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler um trecho. Paulo está falando com uma igreja que ele tinha plantado em Corintos. Está falando com os corintianos. Brincadeira, gente. E ele está dando algumas observações acerca do culto. O povo de Corinto tinha aprendido muito bem, mas Paulo foi embora. E na simplicidade das coisas, eles foram deixando hábitos e costumes que eram rotineiros ali da cultura, do local onde eles viviam, começar a fazer parte do culto, da liturgia. Então, Paulo vem trazendo alguns aspectos, algumas observâncias. Irmãos, vamos cuidar, faz isso, faz aquilo. Não que o fazer é o que vai nos transformar, mas ele estava querendo trazer a importância da gente observar certas coisas, trazer o aspecto físico, visível, que traduz uma realidade invisível. E aqui ele fala sobre a mulher usar o véu no culto. A gente não estou falando para domingo que vem, vocês mulheres virem de véu, não é isso. Mas nessa época o véu tinha um papel pedagógico. Ele era um objeto visível que tinha o intuito de expressar, passar um conhecimento, uma realidade invisível. Então, existia um objetivo no uso do véu. Era para poder traduzir uma verdade eterna. Então, a gente utilizava um objeto para poder passar um conhecimento, para poder passar um entendimento. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, eu vou ler dos versos 7 ao 9. Lá fala assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça,
Porque o homem é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. E porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Se a gente vai em Gênesis, na criação, Deus cria todas as coisas, e depois ele faz um ser, e coloca nesse ser a identidade, a natureza dele. E aí ele faz primeiro o macho, porque foi da vontade do Senhor fazer o homem primeiro. E aí, na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, fala que o homem viu que não era bom que o homem estivesse só. Colocou ele um sono profundo e tirou do homem uma costela, e dessa costela fez a mulher. E aí, quando o homem acordou, ele encontrou uma pessoa que era igual a ele. Eles eram iguais em identidade, porém expressões diferentes. Fisicamente, cada um tinha sua forma, com o objetivo de cumprir funções. Então, tem coisas que a mulher faz parte dela que o homem nunca vai conseguir, ou nunca vai saber, ou nunca vai entender, e vice-versa também. E, de novo, pedagogicamente, Deus usando imagens visíveis para revelar verdades invisíveis. E foi assim que ele criou macho e fêmea, diferentes, para que cada um pudesse, na sua forma, revelar verdades que são invisíveis. Então, a gente não sabe se Deus é homem ou mulher. Não sei, na Bíblia não fala. Eu não sei se Deus tem pênis. Não sei. Não está escrito em lugar nenhum. No entanto, Deus planta sementes, não é verdade? E através do homem, daquilo que o homem é capaz de fazer, ele pode materializar de forma visível um atributo que era invisível de Deus, que é semear. O homem pode semear com o pênis, na sua esposa, mas o homem também pode plantar ideias, dar opiniões, conselhos. Ele pode lançar sementes dando a palavra, não é verdade? Eu não sei se Deus tem vagina, não sei, mas Deus gera vida. Amém? Em Deus nasce vida. E Ele pode colocar esse atributo na expressão, na forma material, visível, que é a mulher. A mulher gera vida não só engravidando. Mas você já deu alguma coisa para uma mulher fazer? Ela fez? Ela fez, porque a mulher consegue pegar uma sementinha, que às vezes é até microscópica, e transformar em alguma coisa visível. É uma capacidade. Dá um negócio para um homem fazer. Eu tenho uns quadros lá em casa. Vocês estão rindo, né? Cadê o Ari? Está lá na porta. Quando eu fiquei grávida do Pedro, a gente fez uma reforma em casa. Minha avó tinha falecido e minha tia deu um monte de quadro que estava no apartamento da minha avó, porque ela mudou, foi para um lugar menor. Me deu mesa, máquina de costura, cristaleira, um monte de coisa. Essas coisas que a gente só põe no chão e funciona, tá lá? A mesa, a cristaleira. Mas os vasos, os quadros, eles estão no chão encostado num lugarzinho lá, né, esperando. A gente reformou a casa quando eu estava grávida. O Pedro tem 8 anos e meio. Mas eu não vou fazer. Eu poderia? Marina, vai lá e se vira. Aprende a usar uma furadeira. Compra o prego, a bucha. Quer dizer, o parafuso, né? Não é prego, é parafuso. O quadro é grande, pesado. Eu poderia. Mas eu sou a coroa do meu marido. E eu vou potencializar na vida dele essa capacidade de ele desenvolver. E eu vou continuar, certo? Insistentemente. Não é? Fala a verdade. Tem hora que eu encho o saco dele. Os parafusos já estão comprados, gente, está vendo? Nós já demos um passo para solucionar 3 anos os parafusos. Ele está cuidando bem dos parafusos, senão enferruja, né? E eu tenho que tomar cuidado para ser a coroa dele, porque eu posso virar aquela mulher chata, que é igual uma goteira na lata,
Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser podridão nos ossos do meu marido. Então, a gente tem que ter sabedoria da mulher virtuosa, não é verdade? Então, o que Paulo está querendo ensinar aqui, vamos voltar para o texto, o que Paulo está querendo ensinar aqui é o quê? Não é para a gente voltar domingo que vem usando véu, mas o que o Paulo está querendo ensinar aqui na igreja de Coríntios é: o homem é responsável pela sua esposa. E um homem na igreja é responsável pelas mulheres solteiras, as viúvas, as não casadas. Por quê? Lá no jardim, quando aconteceu o pecado, Deus veio conversar com quem? Com o homem ou com a mulher? Foi com o homem. Porque é do homem que vai ser cobrado. Mesmo quando nós mulheres fizermos alguma coisa que não está no script, naquele momento Adão tinha que ser o cara que lá no jardim falasse assim: se alguma coisa der errado aqui nesse jardim, pode vir falar comigo. Era essa atitude de um homem responsável. Mesmo sabendo que foi a mulher que foi lá e pegou a maçã e deu para ele. Mas podia virar e falar assim: você vem falar comigo aqui, ó. É um homem que cuida, que protege. E esse é um privilégio nosso. Às vezes nós mulheres queremos o quê? Ter esse poder. Às vezes nós mulheres queremos aqui: pode deixar que eu vou decidir. Eu sei o que é melhor. E a mulher sabe mesmo, gente. Lá em casa eu sei. Do jeito que as coisas têm que correr. Do jeito que as coisas têm que andar. Quando eu era solteira também. Nossa, eu tinha um leve desafio assim na faculdade. Eu queria fazer o trabalho sozinha, ou se era de grupo, eu queria fazer e pôr o nome de todo mundo. Porque eu sou assim, eu resolvo, sabe? Se deixar, a gente resolve mesmo, não é verdade? Você pega um miolo de pão e uma carne moída e faz um jantar para a visita, que é a visita que chegou às vezes sem avisar. A gente se vira. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, nessa questão da gente ver que nós conseguimos, nós temos essa capacidade, talvez a gente fique agoniado e comece a falar assim: nós precisamos tomar conta do lugar desses homens. Que esses homens, talvez, na omissão de tomar responsabilidade, a gente pega essa responsabilidade para a gente, tira nota 10, numa boa. Numa boa. Só que a gente, às vezes, não cumpre o quê? A função para a qual nós somos designadas. O homem estava sozinho no jardim, Deus veio e criou uma mulher. A mulher é um remédio para a solidão do homem. Ela é a cura da solidão do homem. A mulher é aquela que é uma companhia agradável. Aquela que o homem fala assim: mulher, você chegou. Nossa, eu fiquei longe do seu dia inteiro, não estava mais aguentando me sentir sozinho. E às vezes a gente não é essas. Às vezes a gente é essas que tipo assim: eu queria chegar lá em casa, nossa, meu marido podia até não estar lá, porque aí eu resolvi um tanto de coisa lá, a hora que ele chegasse já estava tudo pronto. Aí não dava tempo nem dele me encher o saco. Né? Hoje as mulheres já estavam assim: não vou nem casar. Né? Porque para que eu vou arrumar um homem? Que aí, no fim das contas, é a gente que resolve. E a gente sabe que, historicamente, há um sofrimento. Porque o homem perdeu o entendimento da sua responsabilidade e ele parou de tratar a mulher como o presente que ele ganhou de Deus. Passou a tratar a mulher como se fosse dono. É a questão, não entendeu o que é autoridade, responsabilidade, passou a ser autoritário. E começou a usar como se fosse alguma coisa que tivesse ali para poder agradar ele. E a gente sabe que daí derivou muita coisa. Derivou violência doméstica. Derivou o que a gente vê hoje, essa violência que acontece no mundo contra a mulher. O tratamento desigual da mulher na sociedade. Ela é diminuída, ela é humilhada. Tem coisa que a mulher não consegue, tem coisa que ela não pode. E lá em casa eu faço questão. Às vezes junta um monte de saquinho de lixo, mas eu falo assim: gente, quem tem que levar o lixo para fora é o homem. Eu consigo? Eu consigo. Eu posso? Eu posso, mas eu não vou pôr minha mão no lixo e levar lá para fora. Eu quero que o meu marido faz isso por mim. Então não é uma questão assim de provar o que eu posso, o que eu consigo.
Mas é uma questão do quê? Do quanto que eu coroo o homem que é responsável pela minha vida, seja ele meu marido, seja ele Cristo. Nós, enquanto mulheres, estamos fazendo nisso? E aí a gente vê, igual eu falei lá no Jardim do Éden, o homem, quando ganhou a mulher de presente, ficou muito maravilhado. Ele falou, nossa, olha, agora sim, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque em tudo que Deus tinha criado, o homem não tinha achado ninguém correspondente a ele. O cachorro tinha a cadelinha, o boi tinha a vaca e o homem não tinha ninguém. E Deus deu um presente para ele e ele acorda e fala, nossa, olha, que maravilha. E aí a hora que alguma coisa sai do controle, sai diferente do que estava do script, daquilo que eles já sabiam que tinha que ser, Deus vem e o homem, com muito medo, não se responsabiliza, joga a culpa na mulher e em Deus, né? Porque ele fala, é a mulher que foi você que me deu. Tipo assim, no fim das contas, quem está errado é você, Senhor. É quase isso, né? Mas graças a Deus houve um homem que já tinha tomado essa responsabilidade para si. Por isso que todas essas coisas aconteceram, porque o plano de Deus não era ter um monte de criaturas num jardim, mas era ter uma família de muitos filhos. E Jesus, que era o filho único, falou assim, pode deixar que o pecado deles eu vou pegar para mim, para que eles também se tornem filhos. Para quando, Pai, o Senhor colocar um banquete para a gente jantar, eu não esteja sozinho, mas eu esteja com todos os meus irmãos nessa mesa também. Então essa é a responsabilidade. E quem que é, assim como a mulher está para o seu marido, a igreja está para Jesus. E quem Jesus quer levar junto com ele para o banquete somos nós. Nós somos a igreja, não é verdade? E a igreja de Cristo, enquanto corpo, nós juntos, nós coroamos Jesus? Ou nós somos a podridão dos ossos dele? Nós somos a glória, porque Jesus, ele vem e protege a igreja. Não é verdade? O que Paulo está falando lá, o homem não cobre o rosto. Por quê? Porque o homem deve se expor. É o homem que deve que aparecer com a cara lá na frente de todo mundo e falar, ó, é aqui comigo. Pode mandar a bola aqui comigo que eu mato no peito. Por que eu cobrir o rosto da mulher com véu? Porque dela você não vai cobrar. Você fala comigo, eu sou responsável por ela, eu cuido dela. Se alguém tiver que levar um tapa na cara, sou eu. E quem vai passar pelo sofrimento por ela, sou eu. E foi isso que Cristo fez pela igreja. E nós, quanto igreja, estamos sendo a glória de Cristo, então? Ou às vezes não. A igreja tem sido aquela de atitudes vergonhosas. Então eu queria trazer essa reflexão. É lógico que Cristo zela da igreja de uma maneira que os homens têm que tomar como exemplo, como modelo. E não é fácil fazer. Porque Jesus pegou todo o sofrimento dela, toda a dor, ele carregou sozinho, e ele ainda é capaz de, quando fala da noiva, a igreja dele, falar que ela é branca, que ela é pura, que ela é imaculada, que ela é santa. Mas por quê? Porque ele se responsabiliza. Ele pega, ele lava ela e fala assim, passa essa sujeira para mim. Então é por isso do véu. O homem que vai sair sujo, com a cara a se expor. Por isso que Jesus na cruz morre nu, porque é a maior exposição que poderia haver. Não poderia haver momento de maior... de vida rasgada. Ele pega ali e fala assim, ó, tá tudo aqui em cima de mim, vocês podem ver, pode cobrar de mim. Ele fez isso por nós. E nós, como igreja, então, devemos o quê? Coroar Cristo pelo que ele fez por nós. E nós, mulheres, devemos aprender com a relação da igreja com Cristo, devemos aprender como é a nossa relação com os nossos maridos.
Para a gente não envergonhar o nosso marido, porque a mulher que envergonha o seu marido não dá testemunho de quem Jesus é. Ela não revela quem Cristo é. Mas o comportamento de uma esposa que é coroa no marido dá testemunho do que Cristo fez por ela e do que Cristo faz pela igreja. Aí quando alguém olha para aquela mulher, uma mulher que parece uma joia, que brilha, que reluz, que é bem cuidada, aí vai virar e falar assim, nossa, mas quem é você? E aí vai descobrir que aquela mulher é parecida com o pai dela, que criou dela. E que provavelmente o marido dela também é um homem maduro, responsável, que é parecido com Deus que criou ele. Então a gente tem que trazer de forma visível nas nossas vidas essas realidades que são invisíveis, são atributos de Deus. E a gente tem que observar sempre. Não é só o nosso fazer, é quem nós somos. Antes de só mudar os nossos hábitos, nós temos que mudar quem a gente é. Porque não adianta eu sair e ser legal e todo mundo ficar impressionado comigo, quando no fundo, eu sei que eu não sou uma pessoa assim, e que em alguma hora, em algum determinado momento, eu poderia, na verdade, explodir, estourar, e aí eu vou revelar quem que eu sou de verdade. Não é verdade? Então, se trata de quem nós somos. E a obra de Cristo é para nos fazer uma nova pessoa. É para nos fazer, os pecadores caídos em Adão, nos transformar em filhos também. Que a palavra de Deus fala que ele é o primeiro, ele era o único filho, mas porque ele se responsabilizou pela família, ele se tornou o primeiro de muitos. E no final nós vamos sentar na mesa e Jesus vai falar assim, pai, eu trouxe os meus irmãos para sentar na mesa. E nós vamos conseguir sentar na mesa, estar na presença de Deus, o Pai, porque Jesus nos santificou. Então, aos homens, maridos, santifiquem suas mulheres. Tratem elas como uma coroa, para que elas brilhem. Para que quando todo mundo olhar para elas, fale assim, que valor que ela tem. E mulheres, lembrem-se de não ser a dor no osso dos seus maridos. Crie para o homem um ambiente em que ele consegue desenvolver suas capacidades. Assim como Jesus desenvolve no ambiente da igreja quem ele quer que a gente seja. Nós vamos vendo, para quem participa do pequeno grupo, durante essa semana, nós vamos ver que assim como Deus colocou o homem num sono profundo, dele tirou uma mulher. Jesus também caiu em um sono profundo e Deus tirou dele a igreja. Que coisa maravilhosa. Então a igreja é o ambiente em que a gente consegue aprender de Jesus como a gente deve ser. Então sejamos esse ambiente também em casa, para que a gente possa aprender, para que o nosso marido também possa desenvolver as suas capacidades. E aquelas que não são casadas, seja o ambiente em que Jesus seja o homem na sua vida, o rei quem você vai coroar. Porque lá fora a gente vai sair e nós vamos dar testemunho de quem a gente é filho. As pessoas estão olhando para mim e falando assim, nossa, meu Deus, mas a Marina é filha do capeta. Ou está olhando para mim e falando assim, Marina, nossa, quem é seu pai? Amém?